Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, chegou o momento aí que todos estavam esperando, onde nós vamos trazer a carta do ancião superintendente de circuito substituto. Agora já podemos falar, o nosso irmão Marcelo, ele carinhosamente aí escolheu o nosso canal para ajudar a propagar as verdades que ele encontrou sobre a Sociedade Torre de Vigia. Uma carta empolgante. Então eu sei que tem muita gente curiosa. Essa carta vai ser disponibilizada depois nos meios de comunicação aí da internet, tá bom? Então todos terão acesso à carta. Antes, porém, causou muita comoção entre as testemunhas de Jeová que acompanham o meu canal, o seguinte: eles começam a atacar, começam a dizer que a gente está perseguindo as testemunhas de Jeová, sabe, aquele mimimi. Então, só para a gente começar, antes de necessariamente já entrar na carta do nosso irmão Marcelo, eu gostaria de dar um lembrete a todas ex-testemunhas de Jeová. O lembrete é esse aqui, ó. Vamos lá. Olha só o que a Sociedade Torre de Vigia diz. Pode haver religião falsa? A sentinela 15/5/64. Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. É o que eu faço aqui todo dia. Mostrar que a Organização das Testemunhas de Jeová é uma religião falsa, é uma seita, é uma organização de falsos profetas. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada, no caso eu, expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa e a verdadeira. Mas a fim de fazer a exposição e mostrar ser falsa a religião errada, o verdadeiro adorador precisa usar meios autorizados de julgamento, uma regra de medir que não se prove falha. Qual é o meio autorizado de julgamento que nós usamos? Por exemplo, a carta que nós vamos expor agora, o testemunho de pessoas que lá estiveram. Qual é o meio de julgamento que nós trazemos? As próprias publicações da sociedade, de modo que o nosso meio de julgamento, ele é irrefutável. Expor publicamente uma falsa religião é certamente de mais valor que expor uma falsa reportagem. É um serviço público em vez de perseguição religiosa, tendo a ver com a vida eterna do povo e com a sua felicidade. E ainda deixa o povo livre para escolher. Bom, então, você está vendo aí, né, a própria Sociedade Torre de Vigia, ela deixa muito claro para nós que é importante, sim, fazer a exposição da religião falsa. É o que nós estamos fazendo aqui, tá ok? Sentinela, 15 de maio de 1964, é só dar uma pesquisada. Agora, sem mais delongas, vamos à carta do nosso irmão Marcelo. Eu vou procurar ler e interpretá-la para vocês. Bem, você está vendo aí então a foto do nosso irmão Marcelo acima, tá? A gravura que o nosso irmão Wagner colocou, muito legal, que está tendo assim um monte de visualizações. E aqui está o nosso irmão Marcelo, logo acima. Agora ele vai passar a contar para nós, através da sua carta, tudo aquilo que ele viveu em 35 anos de organização. Vamos acompanhar. Marcelo Félix Linhares, Espírito Santo. Aos cuidados do escritório de serviço, Betel, Brasil. Referente à dissociação, Marcelo Félix. Então tá aí a carta do nosso irmão Marcelo de dissociação. Esta carta foi escrita com um senso de obrigação para com as pessoas que amo sinceramente. Perceba então os motivos aí dos mais nobres possíveis, trazendo o nosso irmão Marcelo a escrever a sua carta. A partir de agora, por ele mesmo. Esta carta foi escrita com um senso de obrigação para com as pessoas que amo sinceramente e explicar os motivos do meu pedido de dissociação. Esteja certo que as informações apresentadas nesta carta não são dados mentirosos ou meias-verdades. Todos os fatos que aqui apresentados existem provas irrefutáveis. Apresento aqui um breve resumo sobre o que descobri
nas minhas pesquisas. Nasci em Santos, São Paulo, no dia 18 de setembro de 1970. Fui batizado em 20 de agosto de 1988. Dediquei 35 anos da minha vida em aprender e promover a organização das Testemunhas de Jeová. Servi 3 anos como salonita no Salão de Assembleias em Ribeirão Pires, São Paulo. 9 anos como pioneiro regular. 10 anos como pioneiro especial. 7 anos como servo ministerial. 21 anos como ancião em diversas congregações do país e 9 anos como superintendente de circuito substituto. Atuei nas chamadas comissões especiais designadas por Betel para tratar de assuntos judicativos complicados. Cursei escolas especiais da organização, a Escola de Treinamento Ministerial, Escola de Pioneiro, várias escolas do Ministério do Reino para servos ministeriais e anciãos. Trabalhei em todas as funções dentro de uma típica congregação, desde um simples publicador a coordenador do corpo de anciãos. Era orador público em assembleias e congressos. Digo com toda a sinceridade de coração, não estou mencionando tais privilégios para me engrandecer. Jeová e Jesus são testemunha disso. Eles conhecem o meu coração. Por isso não fiz nada para me aparecer ou ter destaque. Sempre procurei usar os privilégios que recebia na organização para louvar a Jeová, beneficiar os irmãos e promover os interesses, dentro de aspas, do reino. Não posso negar que na organização das Testemunhas de Jeová existem verdades fundamentais que têm base na Bíblia. Não posso negar que existem pessoas sinceras que fazem o seu melhor, imaginando estarem agradando a Jeová. Que existem pessoas que são amorosas de coração, que procuram seguir o exemplo amoroso de Jesus Cristo. Na organização, fiz muito boas amizades, que sentirei muita falta. O corpo de anciãos e servos ministeriais da congregação são pessoas muito especiais para mim. Por isso, lamento sinceramente causar decepção por acharem que eu tinha talvez, pelo menos, alguma qualidade. Lamento a minha saída repentina e eu gostaria que fosse diferente. Leia até o final, pois acredito que entenderá o motivo da minha dissociação. Comecei a ficar preocupado com as explicações da torre de vigia, e o que me preocupou foi a nova explicação que o corpo governante deu do texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, sobre esta geração. Ao fazer pesquisa nas publicações da torre de vigia, observei que desde a época do pastor Charles Taze Russell, a explicação oficial do texto já mudou várias vezes. Agora, é conhecida por muitos como a geração sobreposta, uma explicação que vai além do que está escrito. Cito 1 Coríntios 4, 6. Em vista do que vi, cheguei à conclusão de seguir o exemplo dos cristãos bereanos do primeiro século. Paulo tinha dons miraculosos que comprovavam que ele foi escolhido e designado diretamente por Jesus Cristo como apóstolo para as nações. Mesmo sabendo dos dons miraculosos que comparavam que Jesus estava realmente apoiando Paulo, os bereanos examinavam cuidadosamente as escrituras para ver se o que Paulo ensinava era verdade. Cito Atos 17, de 10 a 12. Fiquei imaginando se os bereanos vivessem os nossos dias. Será que examinariam os ensinos do corpo governante do mesmo modo como examinavam o que Paulo ensinava? Com certeza, a resposta é sim. No mundo, para que haja um julgamento justo, o juiz examina as provas, quer contra ou a favor, escuta as testemunhas do caso para determinar se uma pessoa será condenada ou absolvida. Na organização como ancião, sempre fui instruído a ouvir os dois lados da história, ouvir as testemunhas dos fatos, quer contra ou a favor, e só depois tomar uma decisão que afetaria o futuro da pessoa. Seguindo o exemplo dos cristãos bereanos, comecei a pesquisar as publicações da organização das Testemunhas de Jeová desde a época do pastor Charles Taze Russell até os nossos dias. Além disso, comecei a pesquisar todas as referências citadas nas publicações. Para consultar toda a matéria foi preciso o uso de internet. Acessei fontes seculares confiáveis na internet, que são também usadas pelo corpo governante na elaboração de matérias para uso na organização.
Também foi fundamental para minhas pesquisas o canal jwr.org no YouTube, que tem vastas informações sobre o mundo das testemunhas de Jeová. Na internet, fiquei sabendo da existência de Raymond Victor France, que foi membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová por 9 anos. Fiquei sabendo da existência do livro Crise de Consciência e o livro Em Busca da Liberdade Cristã, escrita por ele. Livros que contam em detalhes como são realizadas as reuniões secretas do corpo governante, como são tomadas as decisões que envolvem vidas, cartas e documentos que somente o corpo governante tinha acesso. Os livros de Raymond France foram bem elaborados, embora exponha o outro lado da história, não se encontra rancor nas palavras do escritor. Ele tinha habilidade na escrita, porque foi escritor de muitas publicações da Torre de Vigia que usamos até hoje. Encontrei na internet o livro Os 7 Tempos dos Gentios Reconsiderados, a cronologia e a volta de Jesus Cristo, escrito por Carl Olof Johnson, ancião de Göteborg, Suécia. Carl era amigo de Raymond. O livro de Carl apresenta provas irrefutáveis com base na Bíblia, na arqueologia e dados científicos, provando que as explicações da Torre de Vigia sobre a ilustração do escravo fiel e prudente e do escravo mau é apenas uma ilustração simples. O objetivo da ilustração de Jesus Cristo é destacar qualidades cristãs e não uma classe que dominaria a fé de outros. Sinceramente, fiquei tremendamente decepcionado ao seguir o conselho encontrado em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, abre aspas, amados, não acreditem em toda declaração inspirada, mas ponham à prova as declarações inspiradas para ver se elas se originam de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora, fecho aspas. Coloquei à prova muitas das declarações da Torre de Vigia, assim como milhões de pessoas já fizeram. Analisei os dois lados da história. Descobri que fui enganado e estava enganando e prejudicando a vida de pessoas inocentes. Veja a seguir pessoas próximas de mim que foram prejudicadas pelos ensinos da Torre de Vigia. O primeiro exemplo de uma pessoa inocente que foi prejudicada pela interpretação errada do corpo governante foi a minha primeira esposa. Em 1996, estávamos servindo onde havia mais necessidade, conforme a recomendação da organização. E tínhamos em mente, com base nas publicações, que o Armagedon era iminente. O que ganhávamos para o sustento era insuficiente para pagarmos o aluguel, termos uma alimentação saudável, gastar com longas viagens para as assembleias e congressos e outras despesas pessoais. Devido a não nos alimentarmos de modo ideal, a minha esposa ficou doente e foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Infelizmente, vi a minha esposa pálida e agonizando num leito de hospital com falta de ar devido à falta de glóbulos vermelhos. Embora tenha passado 23 anos que vi seu falecimento, ainda tenho pesadelos devido às cenas fortes que observei. Cenas fortes de uma pessoa amada e inocente, morrendo e agonizando. Com certeza, as cenas que observei não estão em harmonia com um Deus de amor e o dador da vida, mas estão em harmonia com aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Cito 1 de João, capítulo 4, versículo 8, Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Por conhecer o outro lado da história, posso afirmar agora que minha esposa não precisaria passar por todo aquele sofrimento. Ela faleceu devido a estarmos obedecendo um incentivo da organização de fazermos sacrifícios para servir onde havia necessidade, porque o fim do sistema era iminente. Ela faleceu devido a uma interpretação antibíblica feita pelo corpo governante. O próprio Raymond France expôs com provas bíblicas e científicas irrefutáveis os erros e contradições na interpretação do corpo governante sobre a questão do sangue. Cito Em Busca da Liberdade Cristã, capítulo 9.
Minha mãe é o segundo exemplo de uma pessoa amada e inocente que foi prejudicada por uma regra antibíblica. Minha mãe serviu como pioneira regular cerca de 20 anos. Durante todos estes anos, a média mensal de atividade dela era 90 horas. Ela amava o serviço de pioneira. Sempre dizia com um sorriso estampado no rosto que o serviço de pioneiro era a vida dela. Em 2004, ela tinha 75 anos de idade. Infelizmente, ficou doente, devido a estar se esforçando na pregação. Durante muitos meses, não estava conseguindo cumprir o requisito de horas estipulados pela regra antibíblica do corpo governante. Ela faleceu de ataque cardíaco no mesmo momento, quando recebeu a informação, por meio de 2 anciãos, que ela não seria mais pioneira regular. Teria minha mãe falecido se não existisse a regra antibíblica do corpo governante? Tenho certeza que não. Os 2 exemplos mencionados ilustram uma pequena parte da enorme culpa de sangue sobre as cabeças dos membros do corpo governante. Poderia relatar outros exemplos de pessoas que conheci que foram prejudicadas pelos ditames da torre de vigia. Sobre os 2 exemplos que mencionei, existem muitos na organização e fora dela que podem comprovar que estou dizendo a verdade. Se duvidar, posso passar o número de telefone dessas testemunhas. O seguinte ditado é verdadeiro: na era da informação, a ignorância é uma escolha. Tenho observado que milhares de testemunhas de Jeová ao redor do mundo, por pesquisarem nos mesmos sites seculares usados pelo corpo governante e em outros sites de ex-testemunhas de Jeová, que têm aberto os olhos e descoberto a verdade sobre a verdade da organização. Conforme é evidente nas publicações da Torre de Vigia, o corpo governante deixa transparecer o grande medo de que as testemunhas de Jeová pesquisem a internet e descubram a verdade sobre, abre aspas, a verdade ensinada pela organização, fecha aspas. Uma forma para colocar medo nas testemunhas de Jeová é demonizar aqueles que expõem seus graves erros. Como a Torre de Vigia não possui argumentos irrefutáveis para todos os assuntos e responder a muitas críticas, o jeito é atacar as pessoas e não os argumentos. O pior inimigo dos falsos profetas sempre foi o tempo. Agora, os piores inimigos dos falsos profetas são o tempo e a internet. Um trocadilho muito citado entre ex-testemunhas de Jeová é: vocês conhecerão a verdade, dentro de parênteses, a internet, e a verdade, a internet, vos libertará. João 8,32. Muitas ex-testemunhas de Jeová descobriram a verdade sobre, abre aspas, a verdade, fecha aspas, através da internet. Como, por exemplo, sobre a Corte Real Australiana, onde um membro do corpo governante e outros anciãos influentes foram convidados para explicar para as autoridades por que ocultaram durante muitos anos milhares de casos de abuso sexual de crianças dentro da congregação das Testemunhas de Jeová. Relatos no mundo mostram que as Testemunhas de Jeová estão pagando milhões de dólares em processos judiciais nos casos de pedofilia com o dinheiro contribuído para Jeová. Além disso, existem na internet documentos autênticos de autoridades dos governos que provam a hipocrisia da Torre de Vigia em aceitar dinheiro sujo de empresas que promovem as guerras, fabricação de cigarro, produção de filmes para adultos, que ela estava associada secretamente com a ONU durante anos. Por outro lado, é triste ver que o corpo governante não demonstra empatia em algumas decisões. Homens que têm uma vida luxuosa em Oracle e em algumas situações eles tratam de modo desumano as testemunhas de Jeová em países de extrema pobreza, como por exemplo, no Congresso O Amor Nunca Acaba foi mostrado um vídeo em que pessoas idosas, crianças e outros com limitações físicas andaram muitos quilômetros a pé para assistirem a um congresso. Um fato interessante é que o corpo governante sempre se hospeda em hotéis de primeira classe, come nos melhores restaurantes do mundo, bebem bebidas mais caras, viajam de avião em primeira classe, e quem paga a conta são aqueles que vão a pé para os congressos e não têm o suficiente para comer. Eles são homens totalmente diferentes daquele que dizem representar. Jesus era pobre e disse que não tinha
onde deitar a cabeça. Cito Mateus 8:20. Afirmo com plena certeza que, apesar do que passei e vi nas minhas pesquisas sobre a torre de vigia, o diabo não conseguiu destruir a minha fé em Jeová e em Jesus Cristo. João 14:1. Mesmo pesquisando na internet, não perdi a fé de que a Bíblia é a palavra inspirada e infalível de Jeová, mas perdi a fé nos homens do corpo governante que ensinam que o amor nunca acaba, mas que matam sutilmente pessoas inocentes com doutrinas e regras assassinas. Ainda bem que Jesus avisou de antemão sobre o aparecimento de falsos cristos, ungidos, os falsos profetas no fim dos tempos. É muito interessante o aviso de Jesus em usar as palavras falsos cristos ou falsos ungidos. A religião que mais usa a palavra ungidos para dar destaque a homens imperfeitos são as testemunhas de Jeová. A autoproclamada posição dos ungidos do corpo governante, junto com sua interpretação errada da Bíblia e profecias falsas que falharam no passado, provam a veracidade que Jeová e Jesus não falam por meio deles. Cito Mateus 24:23-25, Deuteronômio capítulo 18, de 20 a 22. Cheguei à conclusão que as palavras de Pedro e dos outros apóstolos dirigidas ao sinédrio judaico do primeiro século são verdadeiras e apropriadas no meu caso, que diz: Pedro e outros apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. Aos membros da comissão judicativa que analisarão esta carta de dissociação, informo que não comparecerei a uma audiência para explicar os meus motivos referente ao pedido de dissociação. Acredito que os meus motivos já foram bem explicados. Adoeci devido à grande decepção e pressão psicológica. Por isso, não desejo aumentar o meu trauma emocional e agravar meu problema de saúde. Caso o corpo governante deseje refutar meus argumentos apresentados nesta carta e apresentados nos livros de Raymond France e Carl Olof Johnson, podem ficar à vontade. Mas, pelo que já conheço, esta carta será mais uma dentre as centenas de milhares de cartas que o corpo governante não responde, evidenciando que são incapazes de responder com argumentos verdadeiros, lógicos e sem ir além do que está escrito. Em vista do mencionado acima, e por outros motivos não mencionados, minha consciência não permite continuar ensinando erros doutrinais e regras antibíblicas que foram elaboradas por homens imperfeitos que usurpam o lugar de Jeová e de Jesus Cristo e prejudicam a vida de pessoas inocentes. Não quero continuar sendo seguidor de homens. Não quero ter culpa de sangue por enganar pessoas inocentes. Por isso, a partir do dia 2 de agosto de 2019, não me considero mais uma testemunha de Jeová. Fiquem à vontade para anunciar que não sou mais testemunha de Jeová. Incentivo de coração que todos conheçam os dois lados da história sobre a torre de vigia. Não sigam cegamente homens que cometem erros, sejam como os bereanos. Pesquise para ver se falam a verdade. Continuarei aplicando na vida os princípios cristãos de amor a Jeová, a Jesus e ao próximo. Atenciosamente, Marcelo Félix. Ele que envia cópias para o escritório de serviço de Betel e para o superintendente de circuito do Espírito Santo 006. Aí, então, essa é a carta do nosso irmão Marcelo, uma carta que foi bastante esperada, não é, por todos os irmãos, o superintendente de circuito que abandonou a sociedade Torre de Vigia. A gente vai terminando por aqui. Eu tenho certeza que você que pôde acompanhar, você cresce, porque a partir daqui você passa a encontrar não um grupo de homens como esperança para a sua vida, mas você pode depositar a sua fé verdadeiramente em nosso Senhor e Salvador Jesus. Parabéns ao nosso irmão Marcelo Félix, ele que está aí, né, para você conhecê-lo melhor. Está aí o nosso irmão Marcelo, que de uma vez por todas perdeu a esposa, perdeu a mãe, entende
que as regras são assassinas, entende que estava servindo a homens, como todos nós entendemos. Um grande abraço, irmão Marcelo. Deus abençoe e lhe conduza nessa jornada. Servir a Cristo, o irmão vai perceber, é a coisa mais fácil do mundo. O meu jugo é benévolo, a minha carga é leve. Esse é o Senhor Jesus que o irmão Marcelo agora passa a descobrir. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.